Hoje, nosso convidado é Marcelo Siqueira, que tem uma história no rádio fantástica e a gente vai compartilhar. Afinal de contas, a função aqui da nossa querida Live Success é falar com pessoas que têm o rádio como a sua grande paixão e que são pessoas relevantes pelos seus feitos no rádio, né? Olha lá, rapaz, está parecendo a noiva no casamento que demora. Opa! Agora sim! Agora sim? Ao vivo para todo o Brasil, rapaz. Nasceu. Fala, Felipão. Desculpa a canseira, viu? Olha, é canseira de todo Mas, lado que eu ó, tô te dando, né? o começo dessa live tinha que ser assim, pô, a galera não sabe, mas eu tô cercando esse caboclo, deve ter uns 6 meses para fazer essa live aqui. Desculpa, desculpa. Mas aí, que isso, querido? Tudo que é difícil é melhor. Tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso que a gente vai ter aqui. Porque a tua história é bacana demais, cara. Então, porra, eu queria muito bater esse papo com você, Siqueirinha. Você, desde que eu comecei no rádio, lá em 1945, Opa, você já era uma referência já já pro estava rádio, lá faz cara. tempo. Já tinha até cadeira dentro do estúdio. É isso aí. Ó, galera, quem quiser fazer pergunta pro nosso querido Siqueirinha, é só clicar na interrogação, manda pergunta, eu coloco aqui e a gente vai. Siqueirinha, não tem jeito de começar de outra forma, né? Você começou no rádio, obviamente, começou pequenininho, né? Não começou no topo da antena. E Olha, você passou por áreas que diferente de pessoas que começaram na locução e tudo mais, você teve uma história diferente. Conta pra gente como é que foi essa história, querido. E ó, você tá bem melhor aqui, hein? Tu tá mais bonita aqui, ó. muito, né? Muito mais. Esse Grecinho 2000 aqui é tatuante. É. Ô, saudade desse Grecem 2000 aí, viu? Vamos Felipão, lá. obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo. Cara, falar de rádio é uma delícia, né? Porque quem gosta, quem se envolve, quem tem prazer em fazer isso, não consegue se desligar. E, pô, a minha vida é isso, a minha história é isso. E eu fui parar no rádio. Eu era ouvinte de rádio, mas era ouvinte daqueles que adorava saber o que acontecia por trás. Ligava para a rádio, pedia música, ficava esperando para ouvir meu nome, gravava todo tipo de participação como ouvinte, eu procurava ter em rádio AM, em rádio FM, e isso lá no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu era moleque ainda e já tinha uma ligação com o rádio, gostava do rádio de uma forma que é absurda. E como é que isso aconteceu? Como é que eu cheguei por acaso dentro do rádio? Tem um cara que é meu irmão de berço. A gente nasceu junto e as famílias são muito ligadas. E é um cara que começou comigo na mesma época, que é o Marcelo Café, que hoje está na Band FM. E o Marcelo foi da Jovem Pan, Perfeito. foi de Rádio Cidade, ele tem toda uma história dentro do rádio em São Paulo, em Campinas, em rede. E daí, o que aconteceu? Em novembro de 83, que eu tinha 15 anos, eu estudava num colégio ali perto da Avenida Paulista e a minha vida era ali naquela região. E o Café também era um estudante de escola, 15 anos também, ele falou, pô, fazer um trabalho de vídeo. Naquela época, vídeo era uma coisa que estava começando, videocassete caseiro, câmera caseira. O que você pode me ajudar? Você tem alguém que tenha câmera? Tem alguém que tenha o vídeo? Eu juntei duas pessoas, porque o vídeo naquela época era câmera, bateria, que era pesadíssima, era tudo. E a gente foi fazer um trabalho à escola do Marcelo Café lá na Rádio Cidade. E naquele tempo, naquele período, o Café já tinha começado aí na Rádio Cidade. Existia um outro personagem nessa história que a gente cresceu junto, que chama César Beckerman, que hoje mora em Orlando, que é um cara que foi de rádio também, de eventos, de gravadora. E daí a gente foi fazer essa gravação na Rádio Cidade nesse dia, lá em novembro de 83. A gente passou das 2 da tarde até 9 horas da noite lá gravando.
E esse dia a gente teve contato com a equipe toda. Era uma época que tinha lá dentro como diretor o Eduardo Andrews, tinha na locução Tavinho Sesc, Rony Magrini, Bob Floriano, Celso Junti, Vini Só França, fera. Luiz Torquato, só fera. Na técnica era o Lalá, um outro que era o Laércio, em promoção tinha a Dulce, a Gisele. Era uma coisa bem enxuta, mas era uma coisa que ainda estava se profissionalizando, né? Era muito recente, era a segunda turma da Rádio Cidade de São Paulo, logo depois que a primeira tinha ido para a Jovem Pan. E, enfim, eu passei esse dia lá, fiquei louco, né? Conheci as pessoas. E, uma semana depois, ia ser aniversário do Bob Floriano. E o pessoal da Rádio Cidade convidou a gente para fazer esse mesmo vídeo lá dentro, mas como foco o aniversário do Bob Floriano. O Bob estava fazendo 23 anos naquela época. Que coisa! Um tempão. E daí a gente voltou uma semana depois, também numa sexta-feira, para fazer esse aniversário do Bob Floriano. E a partir dali, o Eduardo Andrews começou a me chamar com frequência, junto com o César, junto com o Café, que naquela época ele viu que a gente gostava muito daquilo, que a gente estava fascinado por aquilo, ele começou a chamar a gente para fazer pedágio, carimbar convite, atender telefone. A coisa era menos profissionalizada, então dava essa oportunidade para a gente. Então, ele começou a chamar a gente dos kids, os kids da Rádio Cidade. E essa foi minha primeira profissão dentro do rádio, kid. E o kid não tinha direito a nada, só levava esporro, só tinha que fazer tudo, buscar sanduíche para locutor. E a gente ganhava, Normal. a gente ganhava ingresso para cinema, ganhava disco, ganhava aquilo que tinha de brinde na rádio para poder ajudar, dar uma força. E a gente queria mais ajudar, a gente queria mais fazer. E isso foi desde novembro de 83 até mais ou menos junho de 84, quando teve a substituição. Saiu o Eduardo Andrews, eu ia 2, 3 vezes por semana na Rádio Cidade, mas sempre tinha alguma coisa para fazer, sempre tinha alguma coisa para ajudar. E teve a substituição. Saiu o Eduardo Andrews, chegou o Luiz Fernando Malhoca. Na época que chegou o Luiz Fernando Malhoca, o Malhoca era durão toda a vida, um cara sério, um cara bravo, mas, putz, um cara super profissional, generoso. O cara tem as melhores qualidades do mundo. E, pô, é um cara que sabe tudo de rádio. E esse jeito, esse amor pelo rádio que o Malhoca tinha, eu acho que só fez bem para a gente gostar ainda mais. E o que a gente soube é que, através do Eduardo Andrews, pouco tempo até antes dele falecer, que o Eduardo virou para o Luiz Fernando Malhoca e falou: você pode mudar o que você quiser, só dá uma oportunidade para os kids. Eles gostam disso aqui. Que legal. Os caras dão sangue pela rádio, presta atenção neles e dá essa força para eles. Cara, foi isso. A gente continuou como kid paralelamente. O Vini França, ele montou a Rádio Morada FM lá no litoral, em São Sebastião, chamou a gente para fazer o que podia ser feito, porque ela gravava aqui em São Paulo, no estúdio da Rádio Mulher, e mandava para São Sebastião. E nessa época a gente aprendeu a fazer tudo. Escrever texto, escrever comercial, fazer locução, tudo. O Vini deu oportunidade para a gente fazer junto com ele para montar essa rádio. E foi uma rádio que deu muito certo. Foi uma rádio bem pioneira no litoral, completamente diferente da outra rádio que era concorrente, que era a Beira-Mar FM, que já existia lá em Caraguá, em São Sebastião. E daí, paralelamente a esse trabalho da Rádio Cidade, a gente fez esse trabalho na Morada FM. Daí, já nesse tempo na Rádio Cidade, a gente começou a ganhar um pouquinho mais de espaço. Veio uma coordenadora de promoção que era a Sandra Sinclair. Só de espaço, né? De dinheiro até então, neca, Nada, te falo. Olha, isso foi em 1983, 84, 85. 86, o Luiz Fernando Malhoca saiu e quem assumiu a direção foi o Tavinho Sesc. Tavinho Sesc. Isso. A primeira coisa que o Tavinho fez ele reestruturou a rádio e ele contratou
os Kids. Naquela época, eu acho que o Marcelo Café não estava, ele estava tentando mesmo a locução. Foi aí que nasceu New Kids on the Block? Foi aí, né? Eram vocês, o New Kids on the Block, na New verdade. Kids da Rádio Cidade, isso aí. Daí, cara, daí essa foi a história. Em 86 foi nosso primeiro contrato como promoção de auxiliar, depois para assistente, depois a equipe mudou, chegou o Acácio, que era um cara fantástico também, que é um cara fantástico, sabe muito de rádio, está envolvido nisso há muito tempo. Hoje ele está na Rede Mix. E isso. De lá... Nosso Acácio Luiz Costa, um grande abraço para ele, meu querido. Acácio é maravilhoso. Daí eu fiquei lá até 1990. Em 1990 eu fui para Metropolitana. Fiquei 2 anos na Metropolitana como gerente artístico, coordenador artístico. Daí eu saí e fui para a Jovem Pan. Fiquei 1 ano na Jovem Pan. Me aposentei do rádio de tão traumático que foi a passagem pela Jovem Pan. Trombou com o velho Tuta? Olha, valeu a experiência, mas teve muita coisa boa na Jovem Pan, que para mim são coisas inesquecíveis, que fazem parte da minha vida, e isso eu vou levar para sempre. Primeira coisa, o nome do Pânico, quem inventou fui eu. A segunda coisa, o recorde do Banana de ficar 100 horas e 9 minutos no ar, eu era o produtor que vivia colado nele 24 horas por dia. Levava ele para tomar banho, trazia ele de volta para o estúdio, comprava comida. Eu era o produtor e isso foi, para mim, marcante pela minha história. Com certeza. Eu acho que foi inesquecível. Apesar de, nem precisa falar, pula essa parte. Eu saí no final de 93 da Jovem Pan, me aposentei no rádio, falei, não piso nunca mais nisso aqui. E na Pan, nessa época, nessa tua curta passagem, essa experiência fugaz, né, e intensa, você ficou mais na área de promoção, especificamente? De promoção. Tá. Eu fui coordenador de promoção durante 1 ano lá na Jovem Pan e eu acho, deu todo o valor a essa passagem e tudo, mas foi uma coisa bem pesada, porque quem passa por lá sabe o que significa isso. Quase que fez o Siqueirinha mudar a profissão, ir para outra coisa. Cara, eu já estava fazendo curso, eu estava criando minhoca, eu estava cuidando de gado, eu estava plantando, aprendendo a plantar. E daí, quando foi mais ou menos maio de 94, que foi ano de Copa do Mundo, a gente fez um trabalho, juntaram várias rádios para fazer um trabalho que chamasse a atenção do mercado em torno de um produto, sabe? Do tipo, o produto era pão com manteiga. E uma união de rádios queria mostrar que o rádio sabia vender pão com manteiga. E queria mostrar isso. Então, eram rádios como a Transamérica, a Cidade, e outras rádios naquele momento que se juntaram. Você deu como exemplo, mas o exemplo é verdadeiro. O produto era manteiga mesmo, né? Era sim, era pão com manteiga. Eu acho que eu lembro dessa época, acho que teve um problema com a margarina na época. Eu falei, aí falou assim, margarina, você acha que a gente não vende? Então nós vamos vender manteiga. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Vendendo todas o que a manteiga, que é mais saudável, a fórmula com que é feito, etc. Então, isso deu até... esse foi um trabalho, foi um case, porque impulsionou a venda da manteiga e deu muito certo. E eu fui chamado para fazer parte desse trabalho, dando uma coordenada no grupo. E, adorei voltar, adorei fazer, vi que tinha luz fora da Jovem Pan dentro do rádio e, foi super legal. E daí, nessa época, em junho de 94, eu fui chamado para a Rádio Cidade, para voltar. Foi na Rádio Cidade que quem
coordenava era o Elcio Mazuco, era uma equipe recente, enfim. Eu cheguei em junho, daí o trabalho começou a ser feito na promoção. Em agosto, o Marcelo Braga foi contratado para assumir a direção da cidade de São Paulo. Ele tinha voltado recentemente de Portugal, o Wagner tinha voltado também, só que o Wagner estava na Transcontinental. E daí foi o começo do trabalho com o Braga. Depois, no ano seguinte, chegou o Wagner também, o Wagner veio para a promoção, eu fui para a produção, e vieram outras pessoas também. Depois de um tempo, o Vaguinho, o Murilo, outras pessoas que fizeram parte daquela equipe, que foi uma equipe muito forte, porque era uma rádio popular, era uma rádio muito abrangente, e ela liderava 80% dos cortes, dos targets possíveis pelo Ibope. Então, era muito líder, chegou a ter uma audiência quase o dobro do segundo colocado. Enfim, e isso foi até 1997, quando apareceu a Nativa, que a Nativa foi também uma rádio muito forte quando apareceu. E ela foi do último para o segundo lugar no Ibope, em 1998, em um ano do último para o segundo lugar. É um fenômeno de comunicação. O que é dificílimo acontecer uma coisa dessa, né? Em tão curto espaço de tempo, né? Sim, sim, sim. É um exemplo claro de uma rádio que estava atendendo uma necessidade que estava oprimida ali, que ninguém estava enxergando. Sim, foi exatamente isso. E a Nativa só não chegou no primeiro lugar naquele momento porque a Rádio Cidade era uma rádio muito forte, era uma rádio muito estruturada, era uma rádio que sabia o que podia fazer, era muito mais abrangente que a Nativa, porque a hora que a Nativa começou a tocar músicas que ela nunca tinha tocado foi o momento que ela começou a perder. E a cidade estabilizou, foi bem, a Nativa caiu, enfim. Daí eu fiquei nessa Rádio Cidade. A Nativa ali, você pode dizer que ela foi um pouco na cola da Rádio Cidade, assim, em programação? Olha, não, ela tinha uma programação muito diferente. Ela tocava muita música sertaneja, muita música popular mesmo, populares que no rádio até então eram difíceis de se ouvir. Elimar Santos, o próprio Vando na quantidade que se ouvia, mas outros artistas bem populares mesmo, que eram marca registrada da Nativa. E a Nativa tinha um marketing forte, a Nativa tinha uma linguagem muito própria, ela era uma rádio que tinha um tempo médio muito alto, enfim, ela tinha as vantagens dela, ela foi feita por ótimos profissionais, por gente que entendia muito. Só que, o que aconteceu? Quando ela se viu perto da cidade, ela abriu a programação, e abrir a programação para pagode, que ela nunca tinha tocado, e outras coisas, ela descaracterizou, e foi a época que a Nativa começou a cair, começou a descer, aconteceram as mudanças lá dentro, e ela não conseguiu chegar. E daí, no meu lado, eu saí dessa Rádio Cidade em 1999, com a rádio em primeiro lugar, e naquele momento eu estava dirigindo a rádio, fazia a direção artística, que já tinham saído o Wagner, já tinha saído o Braga, e foi a época que eu fui para a Band. Cheguei na Band em 99 para fazer a direção artística, trabalhar com Betinho, Acácio, Cláudio Visu, Luciana, e toda uma turma super competente, super boa, um time de locução, sabe? Uma história muito forte, aquela história da hora do ronco, conhecer o ronco, trabalhar com o ronco. Não é fácil não, viu? O velho é teimoso. Imagino! Imagino. Mas foi você só caiu em locais assim com pessoas com personalidades fortes, assim. Mas tem cada coisa que eu passei que você não tem ideia. Sabe? Cara, só um parênteses. Eu trabalhava, eu era coordenador artístico na Metropolitana em 1992, 91. E quem fazia as noites da Metropolitana era o Sérgio Boca. O Sérgio Boca, que era um locutor famoso, um vozeirão, um cara super respeitado, que tinha sido um super sucesso na Rádio Globo FM.
Sabe, o cara no auge da carreira dele, Sei. ele foi para a Metropolitana e fazia na Metropolitana das 10 da noite às 2 da manhã. E eu adoro trabalhar de noite, então eu fico na rádio à noite, viro à noite dentro da rádio. E com o Sérgio Boca lá, eu notava que ele estava meio duro, meio desconfortável. Daí ele foi falar para o Acácio era diretor comercial, é o Acácio que tinha me levado lá para a Metropolitana, e ele foi falar para o Acácio, pô, fala para o Siqueira se ele não se incomoda de não ficar aqui dentro do meu horário, aqui dentro da rádio, se ele pode ir para casa, porque eu não fico à vontade. O locutor me mandou embora para casa para ele poder trabalhar sossegado. Daí... Não é fácil não, meu amigo, não é fácil não. Não, mas trabalhar com o Ronco na Band FM foi uma delícia, foi demais. O cara é super profissional, um cara muito querido, muito respeitado. E quem mais? Pausa para ler as notícias do dia. Atenção, Eliana de Brito, é porque a horrorosa ela tem preferência aqui, na hora que ela entra a gente tem que interromper, superchat. Saudade desse amigo capricorniano super competente que amo de paixão. Ela é maravilhosa. A gente se fala... Você é capricorniano, Siqueirinha? Eu sou. A Eliana é do dia 14 de janeiro, eu sou do dia 16. A gente se fala todo ano. E eu sou do dia 8, então eu sou mais velho que vocês todos aí. Dia 8 mais das antigas. Dia 8 de janeiro. 8 de janeiro. Dia do Celso Junte também. Dia do David Bowie e do Elvis Presley. E do Alexandre Pires também. Olha aí, que turma. Turma da pesada, bem diversa. Voltemos aí para nossa história. Então, daí eu fui para a Band FM, fiquei na Band FM, cheguei em 1999. A Band FM não tinha chegado ainda a um primeiro lugar de audiência. E a gente fez um trabalho muito forte, muito bem estruturado. Tinha um trabalho de reciclagem de equipe, tinha acompanhamento, que era praticamente um acompanhamento psicológico que mostrava dirigir nosso trabalho. Aquelas coisas que o Acácio inventa, que são maravilhosas, e que você vai entendendo o valor disso a cada conquista que você vai tendo. Então, ele ensinou bastante, ensinou muito para a gente com essa forma de você reciclar e de você trazer o que você tem paralelo de cases, de vitórias e de derrotas e de decisões para dentro do rádio. Pô, a Band FM, até chegar no primeiro lugar, não caiu um mês. Não caiu um mês. Foi mês a mês, passando. Talvez ela fosse quarto ou quinto lugar naquele momento. A gente chegou num primeiro lugar, e um primeiro lugar que ficou bastante tempo também. Depois veio um outro momento que as rádios segmentadas, como a Tupi, que foi a primeira 100% sertaneja em São Paulo, que foi uma invenção do Wagner Mendes, que deu muito certo, foi muito bem feita por ele. E daí a Band FM lá na frente veio perder esse primeiro lugar para a Tupi, que era 100% sertaneja. Eu saí de lá em 2003, fiquei 4 anos na Band FM. Em 2003 eu fui para a Nativa, na Paulista, e entre 2003 e 2005 eu procurei posicionar a Nativa com o potencial que ela tinha para ir para cima da Band FM. E a gente mudou bastante na programação, mudou na estrutura, mudou na plástica, mudou na rede. A gente acabou com a rede nativa que existia naquele momento, que era uma rede que dava mais trabalho do que resultado, porque eram coisas muito dispersas. Isso foi até 2005. Daí, em 2005, a gente recebe a notícia que a Band virou sócia da Nativa e a Nativa estava indo para dentro do Grupo Band. Então, eu fiquei 2 anos... Aí alguém falou assim, quem é esse Siqueirinha aí que está me incomodando aqui? Não, eu falei para o cara... que está incomodando nossos trabalhos aqui. Eu falei para o cara, que era VP na época, que era o Marcelo, quando a gente foi para a Band, falei, pô, era só me contratar, não precisava comprar a rádio inteira. Daí... era só ter me ligado. Me pagasse um pouquinho melhor, eu ia. Mas brincadeira. E foi a hora que a família Camargo fez esse negócio com o Grupo Bandeirantes de
fazer essa parceria, essa sociedade com a administração do Grupo Band. Daí a Nativa foi para dentro do Grupo Band e que está até hoje. A gente chegou lá em 2005 e já foram vários. O primeiro trabalho lá dentro foi de tirar a briga direta de Band e de Nativa, porque a Band ia seguir para um lado... Tirar o ranço, né? Isso. Tirar esse ranço. E a Nativa procurar um caminho próprio. Foram feitas as pesquisas, foram feitos os trabalhos que deram um caminho para a Nativa crescer e ter audiência com a audiência sólida, audiência consolidada. E foi essa Nativa que passou a ser sertaneja, passou a ser romântica, que trouxe várias características que ela tinha no passado, na época que ela apareceu. A gente recuperar um pouco dessa comunicação, mas não da forma mais popular que a Nativa tinha, porque a gente precisava vender também. Então, precisava ter bons números, números competitivos de classe, de idade, e que a gente pudesse fazer um trabalho que não ficasse sobreposto ao da Band FM, mas que as duas rádios fossem complementares, entendeu? Perfeito. E essa época, Siqueirinha, que você ali usou desse sertanejo, né, do romântico, do sertanejo, era uma nova onda sertaneja também que estava surgindo. Qual foi a maior dificuldade para isso? Isso foi uma coisa que você já tinha visto, estava dando certo em algum lugar, ou foi teu feeling, falou, cara, eu vou aqui, eu acho que é esse o caminho, isso aqui é que vai vingar. Qual foi a dificuldade, como é que teve a sacada? Filipão, foi mais ou menos isso mesmo. Pelo seguinte, o sertanejo era uma realidade em todo canto do país. Era a realidade em Minas, era a realidade no Paraná, realidade no Mato Grosso do Sul, em Goiás. Interior de São Paulo nem se fala. Só que a cidade de São Paulo, ela represou muito tempo a música sertaneja. Para São Paulo, só existiam amigos, mas o Daniel, desde o João Paulo... Os medalhões, o tradicional. E os mais antigos, que eram, que não tanta evidência, o Rick Renner, o Jean Giovanni, e daí tinha no auge o Rio Negro e Solimões, mas por fora já tinham outros nomes que vinham tentando, e não tinham tanta evidência, né? Que foi o Sorocaba, que veio do Paraná, que foi o César Menotti, que veio de Minas, e a Nativa foi, nesse momento, uma porta de entrada. Bruno e Marrone. O Bruno e Marrone já num outro tamanho. O Bruno e Marrone, eu acho que foi uma coisa mais... Chegou arrebentando portas, só que foi lá por 2000, mais ou menos, que eles chegaram antes e sempre foram muito fortes, enfim. Mas vieram esses outros depois que não traziam... Primeiro, eles não tinham gravadora. E eles tinham os escritórios, só que os escritórios, eles vinham vinham de um mercado já conquistado dentro do Paraná, de um mercado conquistado e sólido dentro de Minas, sabe? São Paulo, interior de São Paulo, para que tentar São Paulo? Putz, dificuldade, tudo caro, tudo grande demais, e os caras não tinham noção também de quanto a gente estava precisando disso, estava precisando para inovar. Então, tem algumas coincidências que aconteceram, do tipo, eu estava na internet, um outro momento da internet, um outro momento de rede social, um outro momento que não tem comparativo, em que a gente ficava de madrugada buscando nome, buscando artista, vendo resultados locais, coisa que hoje seria outra referência. Daí eu encontrei o Fernando de Sorocaba. Houve duas, não existia Fernando de Sorocaba em São Paulo. E daí eu achei o telefone do Paulo no site do Fernando de Sorocaba, o Paulo, que era o empresário do Fernando de Sorocaba, lá em Londrina, lá onde eles moravam, onde eles tinham a vida deles. Cara, 2 dias depois, estava sentado na minha frente o Paulo e o Sorocaba. Então, eu acho que muitas relações muitas relações apareceram em São Paulo desse tipo, da gente ligar, chamar e vir. O Geraldinho, que era
era do César Menotti e Fabiano, foi a mesma coisa. Um dia ele chega lá com o Marquinhos, da Audiomix, que não conhecia Um ninguém. um outro tipo de relacionamento com o rádio, né? Uma coisa muito mais aberta, direta, sem muito frufru, né? Ah, O sim. pessoal sabendo muito o que quer, né? Uhum. É. E, pô, os caras precisando de São Paulo, a gente precisando deles. Daí chegou o Geraldo, do César Menotti, trazendo o Marquinhos, que era do Jorge Mateus, que não conhecia ninguém em São Paulo também. Ele tinha recém se levantado porque ele gastou o último dinheiro dele para levar o Jorge Mateus para o Carnaval de Salvador, e foi a época que as coisas começaram a virar. Você tinha João Bosco e Vinícius, tinha outros nomes, que foram a base desse sertanejo que acabou dando origem a muita gente, e as relações também acabaram demorando muito, acabaram mudando muito depois da entrada do fenômeno som livre aí, para não sei dizer o quê, enfim, e a gente começou a trazer e indicar para as gravadoras também esses nomes, esses artistas. Então, foi tudo desde muito do começo. O próprio Gustavo Lima, o próprio Luan Santana, quem está em rádio, quem está no sertanejo, quem está pelo Brasil e pelo interior, sabe quantas vezes esses caras chegaram num carrinho simples, bateram na porta da rádio, foram Verdade. lá dentro e, sabe, pô, estou feliz da vida, meu sonho era estar dentro da Cara, tua rádio. o marketing deles, assim, acho que eles aprenderam com os baianos no axé, eles mexeram no negócio, Uhum. melhoraram o treco e criou um movimento, cara, que você via que era um colado no outro e puxando o outro para engrossar o movimento. É. Não tinha uma vaidade, uma disputa entre eles. É quase que um apadrinhando o outro, né? E puxando junto. Aconteceu muito isso. Lógico que nos bastidores tinham aquelas sacanagens entre os empresários, mas todo mundo sentava e bebia junto, todo mundo se falava, e quem estava dentro do sertanejo acompanhava tudo isso muito de perto, né? Eu acho que também foi um ótimo momento para o rádio, foi um ótimo momento para a rádio nativa, para a rede nativa, porque foi importante esse relacionamento e essa proximidade para fazer esse trabalho dar certo, para fazer a coisa andar. Não falo que a gente foi pioneiro em fazer isso. A gente foi pioneiro em fazer isso em São Paulo e depois criar uma rede e transformar essa rede também numa realização, porque a Nativa chegou com uma técnica, com um jeito de fazer rádio diferente em vários pontos do Brasil, em que o mercado sentia falta disso. Pô, a gente ouvia dizer que faltava uma rádio como a Nativa em Bauru, sabe? Porque o mercado era muito pop, o mercado era muito mesclado. Pô, fomos para Bauru. A rádio vem dando certo, já era para a gente ter pesquisa, já era para a gente estar um passo à frente também em Bauru, mas a pandemia acabou atrapalhando. E em São José dos Campos, que foi sempre um mercado pop até a Nativa chegar, que foi dominado pela Estéreo Vale, depois da Estéreo Vale teve a RD90, depois teve a 975, que é onde tem a Nativa hoje em São José dos Campos, Band Vale e várias outras rádios da região de Taubaté, de Jacareí, de Jovem Pan, também ali na região. A hora que a Nativa chegou, a Nativa, no primeiro Ibope, em um ano, ela tinha 70% do mercado e uma audiência que era 10 vezes maior do que aquela rádio, que era a RD90, que era primeiro lugar no popular durante muito tempo. Então, eu estou dando isso como exemplo, porque era uma necessidade represada pelo Brasil afora, né? Nesse formato que a Nativa apostou. Não estou falando que é a melhor rádio, a rádio mais bem feita do mundo, a rádio mais técnica, a rádio mais perfeita, não é nada disso. A gente conseguiu fazer um trabalho técnico que regionalmente funciona muito bem, porque tem a agilidade
do contato rápido entre os escritórios, os artistas, as gravadoras e quem lança música, quem lança produto. Isso atrelado à promoções que as rádios, normalmente locais, têm muita dificuldade de fazer. E a gente faz promoções nacionais com entregas locais que, isso alavancam demais qualquer audiência. Então, foi uma rádio para dar muito resultado em rede. Hoje a rede tem 25 rádios, está em 4 regiões, e eu acho que a gente tem muito ainda para crescer, porque eu acredito que e em crescimento, né? Porque durante essa pandemia a gente tem visto as redes cada dia mais com novos afiliados pelo momento econômico atual, né? Uhum. Existem muitas possibilidades para a rede. No nosso caso, eu falo pela rede da Nativa, porque a gente oferece um trabalho que deixa o afiliado com uma estrutura, com acompanhamento, porque a rede Nativa acompanha o afiliado de uma forma próxima. O produto está muito pronto e o afiliado vai gastar muito menos dinheiro para fazer a rádio local. Ele precisa se adaptar à comunicação e fazer a parte local muito bem. Mas é uma rede que não enche o saco do afiliado, é uma rede que trabalha com o afiliado, atende às solicitações do afiliado e a gente dá muito valor à rede. Não sei outras redes o quanto isso é importante, mas para mim eu acho que é prioridade a gente ter uma coisa uniforme em todas as rádios. Quando começou essa coisa de rede via satélite, ainda era uma coisa muito pioneira e era muito duro, né? Eu não sei se está picotando, se está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá. Então, era uma coisa muito dura. Eu acho que as cabeças de rede, as redes tinham medo de perder a mão da coisa, então não dava muita liberdade para o seu afiliado, a coisa tinha que entrar toda fechadinha. Eu acho que com o tempo e com novas redes que surgiram, teve-se o entendimento que é muito importante o DNA, né, a identidade local, né, da rádio lá localmente, e que eles têm muito a contribuir no crescimento da rede, cada um com a sua linguagem local. Eu acho que aí a rede ela se adequou totalmente a esse mercado, quando isso aconteceu. Eu acho que a Nativa é uma prova disso, em que a rádio ela não está simplesmente colocando um produto enlatado, ela consegue dar a cara dela localmente, com a linguagem dela, quer dizer, a Nativa de Bauru, o ouvinte ouve como sendo uma rádio de Bauru e não uma rádio enlatada lá de São Paulo, né? Então eu acho que... Oi, desculpa, Felipão. Não, manda bala. O entrevistado é você, eu não deveria nem estar falando aqui. Imagina, você está dando aula para mim aqui. Olha só. Tá maluco? Que nada. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter muito respeito pela comunicação local. Esse respeito passa em todos os sentidos. O ideal é que você mostre 100% durante a tua programação rede que você está naquela cidade e você não está em São Paulo. Então, eu não... lógico que algumas coisas escapam porque a gente está trabalhando com um ser humano na frente do microfone e, às vezes, as emoções variam. Às vezes, o momento não deixa que seja diferente ou da forma perfeita, mas o número 0 dentro e não falar aqui em São Paulo, é em São Paulo. Não é falar aqui em Bauru, é em Bauru. Então, a gente nunca pode falar o aqui, aquela história de nunca poder falar o tempo. A gente, atuando em Manaus e Cuiabá também, tem que respeitar a hora, e se der a hora, vai ser hora de Brasília. Então, tem muito detalhe para você fazer isso de uma forma redonda, mas a gente já conseguiu muitas e muitas vezes, no horário nacional, que pessoas fossem até a rádio local para conhecer o locutor ou a locutora que estão no ar, e eles estavam em São Paulo, eles não estavam naquela cidade. Então, quando chega a isso,
é perfeito, né? Que bacana. E isso é bom, é um testemunho, pelo que você estava falando aí, que muita gente às vezes acha que se eu afiliar minha rádio, acabaram-se meus problemas. Eu afiliei, retransmito e acabou. Se você fizer isso, aí que você vai estar cometendo um erro. Você tem dezenas, centenas de maneiras e de formas de colocar o DNA da tua cidade nessa rádio, nessa programação e rechear todo esse conteúdo valioso que está vindo para você da emissora que está gerando, né? Com promoções interessantes, acesso a artistas, a lançamentos. Isso tudo você pode rechear localmente, né? Então, você tem que ter, muito pelo contrário, você tem que ter criatividade, você tem que ter vontade, entender o processo, conhecer a sua emissora, para que você não fuja, né, a essa plástica, a esse conceito da emissora, e você pode fazer muito, como se fosse uma rádio local. Ô Siqueirinha, você falou aqui em pouco tempo, cara, você falou numa porrada de nome que você trocou, bateu bola, né? Uhum. Treinou aí com a Cássio, com o Sesc, com o Betinho, com Marcelo Braga, com essa turma toda, Café, todo mundo. Você vem, então, de uma época, até com o nosso querido Tutinha, você vem de uma época, então, que o talento, o patrimônio, né? O patrimônio da rádio era reconhecidamente o seu material humano. Eram cabeças inquietas, pensantes, né? Que estavam sempre querendo inovar, inventar coisa diferente. E já existiam pesquisas e tudo mais, mas o sentimento e a vontade de realizar era um negócio que movimentava e movia o rádio. Uhum. Você, por um outro lado, está na nativa, sei lá quanto tempo, cara, já deve ter uns 20 anos de nativa. 18 anos. Aí eu te 18 anos. Aí eu te pergunto, você que vem de uma geração inquieta, como não se acomodar depois de 18 anos e manter esse mesmo frescor, esse mesmo fogo nos olhos para fazer uma rádio diferente, bacana, sempre atualizando as coisas. Qual é a fórmula, meu querido, para que não caia no lugar comum? Ó, eu acho que muita coisa influi, né, Filipão? E muita coisa te motiva e muita coisa te faz correr. A pressão é uma delas, a motivação é outra delas. Aonde você vai buscar motivação para fazer isso? E a vontade de ganhar. A vontade de ganhar, que eu acho que move bastante isso, ou faz esse desafio ficar. Faz a gente melhorar. Por quê? Se você não tem ainda, você quer procurar ter. Se você não tem o melhor ambiente, você vai procurar o melhor ambiente. Se você está faltando, por exemplo, eu estou dentro do Morumbi. Dentro do Morumbi, quem conhece a sede do Grupo Band sabe que é um muro, que é no Morumbi, que é um lugar isolado em São Paulo, que não passa muita linha de ônibus, ou seja, não é uma região central. E lá dentro é um lugar que não dá para entrar, porque tem 6 TVs, tem 5 rádios, tem tantas redes, tem o jornal, tem um monte de coisa lá dentro, um monte de empresas, tem 2.000 pessoas trabalhando lá dentro. E qual que é um dos nossos sonhos? Um dos nossos sonhos é olhar para a cara do ouvinte. Por quê? Porque a gente cresceu assim na Avenida Paulista, o rádio cresceu assim, e cada dia era uma pesquisa qualitativa diferente. Você tinha o ouvinte dentro da rádio. Se estava ruim, o ouvinte já falava. Se estava bom, o ouvinte falava. Se estava melhor, apareciam 10 ouvintes ao invés de 2. Então, tudo que você fazia, você tinha um resultado instantâneo. A Nativa está de saída do Morumbi. Ela está saindo de dentro do Grupo Bandeirantes e ela está indo para a Avenida Paulista. E a Avenida Paulista esse é um exemplo de um desafio novo, porque a gente vai estar num lugar novo, num ar novo, respirando aquele ar que sai da porta do metrô, de gente fervendo.
E é meio que como o filho que está saindo de casa, né? Aham. Pô, eu quero levar minha vida aqui, eu quero ter meu apartamento próprio aqui, eu quero morar, levar minha vida, pai. Quero, pô, não quero ficar debaixo da tua saia Mas aqui, da exatamente tua asa, isso. não. Mas é um bom momento, porque o próprio Grupo Bandeirantes está empurrando a gente. Vai, filho, entendeu? Vai ser feliz. Então, a gente está num momento que para a gente é especial, é mais um momento desafiador, porque a gente vai ter acesso a alguma coisa que a gente não tem faz muito tempo e é muito importante para o rádio, sabe? Você falou, você sentiu do outro lado. Não é só rede social, não é só telefone do ouvinte, não é só contato físico. É você É perguntar. respirar o teu ouvinte, né? Isso. E lá, assim, lá entrava gente que não era só teu ouvinte, né? Entrava de tudo quanto é tipo e jeito, né? Por causa da TV, por causa da outra rádio, por causa do... Ou seja, é um contato próximo com o teu público final, com quem você fala todo dia, né? É exatamente isso. A antiga Nativa tinha muito disso. Ela fazia festas de aniversário para comemorar os aniversários da Nativa lá dentro. Então, ela enfeitava a rádio inteira e fazia fila do 19º andar até a Avenida Paulista e dava a volta e descia a Rua Augusta, de tanto ouvinte que queria ir na rádio para dar um abraço nos locutores e pegar um pedaço de bolo. Então, isso é uma coisa muito rica. Você ouve muita coisa que você aproveita, que você não aproveita. Você sabe quem é o amado, você sabe quem é o odiado, em quem vale investir mais, apostar mais. Então, esse contato com o ouvinte é motivador. E falando nessa motivação para brigar mais e para continuar e para querer crescer, é um fato novo. Esse fato novo na Nativa hoje é o segundo semestre, que a gente vai estar numa casa nova, com uma estrutura nova, respirando uma coisa diferente. Que bacana. E é legal você pensar assim, Siqueirinha, você como o grande condutor, o grande maestro dessa engrenagem, mas você ter a percepção de que a motivação é o que faz mover toda a engrenagem, né? Não é só a sua motivação pessoal, é a motivação de todo o grupo. Isso tudo requer por vários aspectos, né? De ser um ambiente que o cara esteja feliz dentro dele, que ele esteja se realizando profissionalmente, que ele esteja contribuindo para o crescimento da empresa, que ele esteja sendo reconhecido financeiramente, que ele tenha desafios alcançáveis, né? Não loucuras que não se alcança. Uhum. Tudo isso é que cria um ambiente de motivação. E você estando à frente com essa cabeça, meu irmão, mas, ó, putz, eu tenho certeza. O bom dessa história, Filipão, é que, apesar da gente voltar a ter uma vida própria no ambiente só com uma rádio, a gente tem o respaldo da Band, a gente tem o respaldo do Grupo Bandeirantes, da mídia do Grupo Bandeirantes, da administração do Grupo Bandeirantes, do comercial do Grupo Bandeirantes, que tudo isso faz muito bem para a Nativa. Entendeu? Com Então, certeza. as coisas hoje lá são muito integradas, as coisas são muito próximas. As colunas lá dentro do grupo hoje são todas as empresas, existe a coluna artística. A coluna artística é a Play, é a Band, é a Nativa, é a TV Bandeirantes, Canal 13, daí vem o comercial. O comercial vem todas as empresas, o administrativo, todas as empresas. Então, trabalha numa forma de coluna onde as empresas se integram. E apesar da Nativa estar sozinha no outro momento na Avenida Paulista, vai ter essa integração, vai continuar essa integração com o Grupo Bandeirantes. Essa interdependência, né, no grupo, né? Não é uma dependência, é uma interdependência, é uma engrenagem que, né, todo mundo tem o seu papel de importância e a engrenagem funciona assim, um interligado ao outro. Nosso tempo está acabando, Siqueira. Cara, eu não fiz pergunta nenhuma para esse caboclo, cara. Putz, grila, vou ter que marcar outra live com você. Desculpa, acho que eu falei demais. Me empolguei. Não falou não. Siqueirinha, você é uma simpatia, cara. Você é uma das pessoas mais queridas do rádio que eu conheço. Não tem quem não fale assim. Siqueirinha do coração desse tamanho. Imagina.
Acho que até o Betinho tem inveja. O Betinho, que é o outro queridão, assim, você ainda consegue. Agora, eu tenho que também agradecer a Deus, porque conversar com o Siqueirinha é difícil. O Siqueirinha é quieto, né? Como é que é o Siqueira? Ele é introspectivo? Demais. Como é que é? Ele Demais. Low profile, né? Demais, demais. Pra... Felipão, para me trazer para uma conversa, eu tenho os meus traumas também de coisas antigas, mas exposição pública, putz, eu jurei que nunca mais eu ia me expor em nada, participar de nada, porque também, participando com o coração aberto, eu já peguei gente maldosa pela frente, em que eu fiz algum comentário, alguma apresentação que foi comentário positivo. O cara usou as imagens da minha apresentação para o programa de TV dele, para falar que o concorrente gosta dele, que o concorrente acha ele bom, que o concorrente acha ele o melhor. Então, e também, hoje a gente está muito exposto, e eu não gosto, eu não me sinto bem com julgamento. Eu acho que todas as pessoas têm o direito de julgar, mas eu acho que, julgar de uma forma que seja produtiva. E hoje, cara, você só encontra ódio. O cara abriu a boca para falar, ele já leva um espancamento, então... Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia está complicado mesmo isso. Cara, então, eu não leio entrevista, tá complicado. Leio entrevista que eu dou, não assisto imagem do que eu faço, não vejo comentário, porque isso me assusta muito. Eu vou de coração aberto e de repente, putz, isso me pega de um jeito que, cara... Então, pessoa física não existo. Quem tem que ser julgado é meu trabalho, é a Nativa, as redes sociais da Nativa eu entendo, eu olho, eu exploro, tem gente que me ensina, que me mostra, mas pessoalmente, cara, você não me encontra conversando no Instagram, não encontra em rede social nenhuma, porque, cara, para mim é difícil. O Facebook do Siqueirinha, a última postagem, cara, eu acho que foi quando o Brasil foi tetracampeão, eu acho, não sei. Antes. Mas, ô Siqueirinha, quem te conhece, são essas pessoas que fazem esses depoimentos sobre o seu caráter, a sua personalidade. E é assim, tem gente que não... Cara, eu não administro legal, não gosto, vou ficar mais na minha. Afinal de contas, o maior medo que o ser humano tem é falar em público. É mais do que da morte. O ser humano tem mais medo de falar em público do que de morrer. Por quê? Por causa do julgamento. Tem gente que não consegue lidar com o julgamento bem. Eu sou um pouco assim, eu vou até estudar para ver se isso é coisa de capricorniano. Mas quem te conhece tem o prazer de ter contato com você, cara, é unânime nesse depoimento. Obrigado. E para o teu azar, esta live ficará gravada no nosso IGTV e vão ter comentários, mas os comentários eu sei que vão ser que nesses coraçãozinhos que tá aí, é só de pessoa que é do meio, que gosta de você e você vai curtir ver. Vai xingar. Meu querido, peraí, deixa eu ver aqui se eu comi mosca, a gente foi conversando. A Eliana falou que amou esse papo. A Eliana também gosta de tudo, ela é suspeita. A gente que gosta dele. Demais. O Catanzinho, meu querido, Olha o nosso Alexandre Catan, que é o rei de Uberlândia, né, agora, né? Ele deve... então você toca os produtos do Catãozinho aí, porque o Catãozinho agora, o Catãozinho também é sertanejo futebol clube, né? O Catan só traz coisa boa. Catan é querido demais. Nossa, é tanta gente querida. Siqueirinha, parabéns, cara. Continua com essa motivação toda, cara, que o rádio só arrebenta. Sucesso. Felipão. Que a Nativa, cada dia que passe, continue assim, aí incomodando a tal da Band FM. Tá certo? Vamos dar trabalho. Vamos dar trabalho. Sempre. Esse é o papel nosso. É isso mesmo. Obrigado. Um beijo para você, meu querido. Eu tenho que mandar um beijo de novo para minha querida Tina Roma, que também é a voz padrão lá na Nativa, que a gente bateu um papo com ela, também outra queridíssima. Você só tem fera. Valeu, meu querido. Um beijo, obrigado e fica com Deus, viu? Se cuida aí, hein? Você também. Com Deus. Obrigado, Felipão. Um beijão. Valeu, irmão. Um abraço.